Bom dia, meu irmão, na paz preciosa do nosso Senhor. Vamos para o nosso texto sagrado, Isaías, capítulo 7, no nosso devocional Descobertas. Espero que você esteja respondendo as perguntas, analisando o texto devagarzinho, deixando Deus falar com você, dando esse momento de meditação para você poder enriquecer seu coração, sua comunhão com Deus, conhecer mais poderosamente, mais de perto o Senhor da glória. Então abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, e capítulo 7, vamos ver esse texto. Eu falei capítulo 6 porque eu quero observar uma última parte desse texto que fala das parábolas, né? Por que Jesus fala em parábolas? E ele cita justamente esse texto. Jesus fala em parábolas, ele fala e as pessoas não entendem. Eles veem, mas não conseguem perceber. E o objetivo das parábolas é primeiro mostrar a descapacidade total do ser humano. Quer dizer, Deus já falou tantas vezes, tantos anos, tantos séculos, Deus vem falando e o povo endurece seu coração, não responde a Deus. Deus fala claramente e de forma nítida, mas o povo não obedece à palavra do Senhor. Então Deus agora vai falar de tal maneira que eles vêm de ouvindo e não vão compreender. Isso para revelar para Israel a sua total queda diante do Senhor. Mesmo o Senhor falando tão nitidamente, o povo de Israel não obedece. Então as parábolas elas mostram, por um lado, a descapacidade total, isso é a depravação total do ser humano pela sua dureza de coração, mesmo diante da clareza de Deus em falar com eles, eles não obedecem. Agora, Deus vai falar de tal maneira que eles não vão entender. Mas ela também mostra, as parábolas, a liberdade de Deus. Que mesmo esse povo endurecido, Deus os deixa ser aquilo que eles querem ser, fazer e realizar aquilo que eles querem fazer e realizar. Então, as parábolas mostram não apenas a descapacidade, a depravação total, mas também mostram a liberdade que Deus dá para que as pessoas possam atuar segundo os seus corações, mas também revela a eleição de Deus, como Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ele chama, ele abre o entendimento dos seus eleitos, do seu povo, para compreender as parábolas. É o que Jesus fazia com os discípulos. Ele explicava aquelas parábolas em particular para os discípulos, para que eles pudessem entender aquilo que ele estava falando, para que eles pudessem entender o reino dos céus, o reino de Deus. Então as parábolas, elas servem como uma didática de Deus para mostrar a perversidade do coração, para mostrar a liberdade que Deus dá a que o ser humano possa agir, mas também a graça de Deus que, ao revelar o que está sendo dito através das parábolas, mostra a sua infinita graça e compaixão aos seus eleitos. No capítulo 7 entra um evento histórico aí. O rei da Síria se une para vir contra Israel e atacar o reino do sul, o reino de Judá. Acás, que era o rei, e todo o povo tremem de medo do rei da Síria, porque eles veem o seu poder bélico, seu poder militar totalmente ineficiente para vencer uma guerra dessa. Então eles sabem que vão ser capturados, eles sabem que vão ser derrotados. Aí então Deus traz uma palavra para o profeta Isaías e diz para eles: olha, não temam o rei da Síria, porque eles não vão atacar vocês, eu vou dar vitória a vocês, vocês vão vencê-lo, ele não vai derrotar vocês. E então Deus diz para eles: olha, me pede um sinal que eu vou dar para você, não importa qual seja o sinal, pede o sinal que vai ser de confirmação do que eu vou fazer, que eu vou dar vitória para você sobre o rei da Síria. E então Acais diz: não, eu não vou tentar o Senhor. E aqui entra um estado de incredulidade. Porque se um filho acredita no que o pai diz,
Isso é amor e respeito. Se você, como pai ou mãe, diz assim, olha, meu filho, eu vou fazer isso e isso, e o seu filho acredita, ele está te amando e te respeitando. Mas se ele não acredita naquilo que você está dizendo, isso é uma perversa incredulidade. E é justamente o que Acais está fazendo, é a atitude do povo de Israel. Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam na palavra de Deus, por isso não a vivem, não a obedecem. Eles não obedecem à palavra do Senhor. E agora, eles ainda, aqui no caso, não acreditam na vitória que Deus vai conceder ao povo do sul, o reino do sul, ajudar. E aí, então, não pedem esse sinal. E Deus, então, vai trazer um sinal, só que aí entra uma profecia que se cumpre, é o que a gente chama de sensus pleno. Aquela profecia se cumpre ali no imediato, né? Mas ela vai ter um cumprimento futuro. Esse texto tem um significado ali, agora, mas como uma profecia, tem um significado futuro, né? É o sensus pleno que a gente chama, né? É o cumprimento agora e também futuro. O agora é o que o texto vai dizer, uma virgem, ela vai casar, vai ter um filho do casamento, e aí então esse menino, antes que ele saiba discernir entre a mão direita e esquerda, o bem e o mal, então o rei da Síria será destruído, o império da Síria será destruído. Mas quando nós olhamos para o futuro, né, a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. É óbvio, nós vemos o cumprimento disso na Virgem Maria, que ao conceber dá à luz aquele que está conosco, Emanuel, o Deus conosco, aquele que habita conosco. Veja a resposta de graça de Deus. Veja a resposta de misericórdia de Deus. Diante da dureza do coração de Israel, diante da dureza do coração do ser humano, do pessoal, das pessoas da época em que Jesus nasceu, diante de toda a dureza do coração humano, Deus responde com graça, Deus responde enviando o seu Filho, Deus responde com amor e com misericórdia. Meu irmão, como Deus é bom. Se Deus não tivesse atuado na sua vida, você ainda estaria no pecado. Se Deus não buscasse você lá onde você estava, nas trevas do pecado, você ainda continuaria lá. Eu e você. Se nós fomos salvos, foi pela graça de Deus. Foi Ele que foi até nós. Foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos amou primeiro. Se nós o amamos hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos resgatou de onde estávamos. Não fomos nós que estávamos buscando a Deus. Foi Ele que nos buscou. Não fomos nós que pedimos a Deus que enviasse um Salvador, que perdoasse os nossos pecados, que nos amasse e que entregasse seu Filho naquela cruz. Não foi assim. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que entregou o seu Filho quando nós nem o queríamos. Veja o grande amor gracioso de Deus. Veja a bondade e a misericórdia de Deus. Com tudo isso, meu irmão, com toda a sua ação graciosa, assim como Deus derrotou a Síria naquele momento, lá naquela profecia, Ele também derrotará o pecado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele inimigo impossível de ser vencido pelo povo de Judá, pelo reino do sul, assim também o pecado é invencível. Não temos como derrotá-lo, mas Deus em ambos trará a vitória àquele momento sobre a Síria e agora em Cristo Jesus sobre o pecado, que é um inimigo que nós jamais podemos destruir. Assim Deus é o vencedor, assim Deus é sempre bondoso e gracioso, assim Deus generoso vence tanto o pecado quanto a guerra, tanto o inimigo físico como o espiritual. E aí entra o equilíbrio da graça e do juízo, porque esse mesmo Deus que derrama tanta graça e amor é o Deus que chama ao juízo. Ele está dando oportunidade para o arrependimento. Por quê?
porque haverá juízo. Então Deus, ele sempre traz esse equilíbrio, ele chama ao arrependimento, ele chama ao juízo, e quando ele chama ao arrependimento é porque haverá juízo, e se ele traz juízo, ele também está chamando ao arrependimento. E no capítulo 8, Isaías tem um filho que vai se chamar Rápido Despojo, Presa Segura. É um nome que eu acho que você não deve dar para o seu filho, mas eram nomes proféticos daquilo que iria acontecer, né? E Isaías era casado com uma profetisa, era uma mulher de Deus, uma família extraordinária servindo o Senhor. Isaías, o profeta, casado com uma mulher de Deus, também uma profetisa, seus filhos também ali, sendo de instrumento de Deus no ministério. Então veja uma família inteira servindo ao Senhor, ao serviço do Senhor, e aqui Deus está levantando a Assíria para trazer disciplina sobre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Veja, o castigo e a disciplina de Deus são para a salvação. Deus avisa com antecedência: olha, eu estou trazendo juízo, olha, eu estou trazendo a disciplina. A Assíria vai vir, a Assíria vai derrotar a Síria, né? Os sírios serão derrotados pela Assíria. Então Deus, ele vem trazendo o alerta, mostrando a disciplina e mostrando para as nações e para Israel que haverá disciplina. As nações fazem planos, elas querem enriquecer. O controle de tudo, porém, está nas mãos do Senhor. As nações acham que vão fazer planos, que vão enriquecer, que vão fazer e acontecer, mas Deus está dizendo: não, o plano está nas minhas mãos. Veja essa questão do Covid agora. As pessoas fizeram planos o ano passado, aquela coisa toda para 2020, e todo aquele empenho e acordos comerciais: eu vou fazer tal curso, eu vou isso, eu vou aquilo. E aconteceu a pandemia. Veja, o controle de tudo está nas mãos de Deus. E Deus está no meio de tudo isso. Deus, em meio a todas essas circunstâncias, lá com a Síria, naquela época, que invadiria, que traria disciplina, Deus está chamando Israel a voltar-se para Ele em meio a todo esse juízo, a temer ao Senhor, a não olhar aqueles acontecimentos ali da invasão da Síria, né, que viria com a guerra e tudo, como algo simplesmente como uma resposta humana, como nações brigando entre nações. Deus chama o povo de Israel naquele momento, Deus chama Judá naquele momento e diz: arrependam-se, santifiquem-se ao Senhor, retornem à aliança. Deus será para vocês, se essa for a resposta de vocês, diante da disciplina, diante do castigo que Deus está dando. Se vocês responderem com a entrega, a retorno à aliança, a santificação, a obediência a Deus, o arrependimento, Deus será para vocês um santuário. Mas se vocês continuarem duros nos seus corações e rebelados contra Deus, vocês cairão sobre a pedra de tropeço, e essa pedra de tropeço irá destruir a todo aquele sobre o qual ela cair. E esse texto é usado por Jesus nos evangelhos. Quem é a pedra de tropeço? Quem é a rocha de caída? Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus é um santuário, ao mesmo tempo que Jesus é comunhão com Deus, é perdão de pecados, é paz com o Senhor, é reconciliação com o Pai, é também juízo. Nós precisamos entender que, ao mesmo tempo que Deus, Ele é o Deus de toda graça, Ele também é o juiz dos homens. Ele é o juiz de toda a terra. Essa visão de um Deus que nunca disciplina, que nunca castiga, que nunca traz a consequência dos seus pecados, isso é mentira, meu irmão. Não creia nisso. O mesmo Jesus que é um santuário nesse texto é o mesmo que é uma rocha de escândalo, que é castigo, que é disciplina.
Veja, Deus está chamando a mim e a você a fazer a escolha. Cristo será para você ou comunhão, perdão, culto, adoração, glória de Deus sobre a sua vida, perdão e amor de Deus sobre você, ou ele será juízo. O Evangelho é sempre uma proposta assim, diante do seu pecado. Deus está te exercendo, Deus está te chamando a misericórdia, Deus está exercendo amor e misericórdia sobre você. E se você não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ele será juízo, condenação sobre você. E aqueles que se querem se rebelar contra Deus serão destruídos. Se você for discípulo, você então receberá a palavra de Deus no seu coração. Como o texto diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Os discípulos são os que são filhos de Deus, são aqueles que são remanescente fiel e santo. Você foi chamado a ser discípulo, você foi chamado a estar com o Senhor no santuário, em Cristo Jesus. Ele é o nosso santuário, Ele é o lugar da habitação de Deus em nós. Ele é o reconciliador que nos leva a Deus. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos os discípulos, nós somos os alunos, os aprendizes, os seguidores, aqueles que estão aprendendo do Messias, aqueles que estão seguindo o Messias. Mas os rebeldes consultam os mortos. O texto vai mostrar no capítulo 8, versículo 19 ao 22, que eles estão consultando os mortos. Que coisa, que resposta terrível é essa? Diante da graça de Deus, diante do amor de Deus, no lugar deles buscarem a Deus, o que eles vão fazer? Eles vão consultar os feiticeiros, os mortos. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos mortos a favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Deus sempre nos levará à sua palavra, à lei e ao testemunho. Enquanto muitos profetas falsos estavam dizendo, não vamos consultar os mortos, Deus está dizendo, voltem para a aliança, voltem para a lei. Esta lei e esta aliança estarão no coração dos meus discípulos. E aqui está o divisor de água. Aqui está a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Os que servem a Deus estão buscando a sua aliança, a sua palavra no seu coração. Mas aqueles que estão rebelados contra o Senhor, vão tentar buscar no dinheiro, na força, nos mortos, na feitiçaria ou em qualquer outra coisa a resposta para os seus problemas e tentarão se livrar dos seus problemas de qualquer forma, mas aqueles que servem a Deus buscarão ao Senhor, habitarão no santuário eterno que é o próprio Cristo Jesus, aonde pelo seu sangue temos plena e completa comunhão com o Pai Celestial. Meu irmão, que figura maravilhosa, que chamado maravilhoso, mas esses que se rebelam contra o Senhor, além de não verem a alva, diz o versículo 21 do capítulo 8, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei, o seu Deus? Não há arrependimento, tá vendo? Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da opressão e da morte, seus corações estão ainda mais duros. Isso é o que a Bíblia fala, que é a depravação total, é a dureza completa do ser humano, que no mais profundo sofrimento, diante de uma pandemia, não se arrepende e não se volta ao Senhor, olhando para cima, blasfemam contra Deus, amaldiçoam a Deus, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados nas densas trevas. Esse, infelizmente, meu irmão, o resultado da dureza do coração, do orgulho, da arrogância, da revolta daqueles
que se voltam contra o próprio Deus, é serem lançados nas trevas eternas. Que isso não aconteça comigo e com você, mas que nós possamos buscar o Senhor. E aí a resposta misericordiosa de Deus entra o capítulo 9, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros dias tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tem multiplicado este povo, e a alegria lhes aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A resposta do ser humano é dureza, é olhar para os céus no meio do sofrimento e amaldiçoar a Deus, é olhar a terra e ver a desolação inteira e saber que o que lhe resta são as mais densas trevas da angústia. Mas a resposta de Deus é que Israel endureceu o coração, Israel não quer o Senhor da glória, então Deus continua o seu plano eterno, Deus vai para os gentios, Deus vai para aquelas terras e aqueles povos que não viam a luz, que não conheciam o Senhor, que não conheciam o perdão e a graça de Deus. Por isso que o ministério de Jesus é na Galileia, por isso que Jesus vai para os galileus, por isso que Jesus vai para aquela terra desprezível, Jesus vai para entre os pobres, os necessitados, aquelas pessoas que estão oprimidas pelo diabo, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa dos seus pecados. Ali Jesus vai com toda a sua graça, seu amor. Esse menino que nos nasceu, esse filho que se nos deu, resplandeceu em glória e em luz, em perdão e salvação sobre os gentios. E o seu nome é maravilhoso, é o conselheiro, é aquele que vem para nos tirar das trevas, da ignorância, do pecado, da destruição. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz e o seu reino jamais terá fim. Ele vai quebrar o cetro dos opressores, ele vai destruir tudo aquilo que é a batalha, que é a guerra, que é a maldição contra o pecado, que é o maior inimigo. O maior pecado que é o inimigo será destruído. A bota do guerreiro, a veste revolvida em sangue, todo aquele aspecto de guerra e de destruição, será tudo destruído, e agora virá paz sem fim, o perdão dos pecados, a salvação em Cristo, a comunhão e a reconciliação com Deus, que será dada a todas as nações da terra. Que resposta de graça, que resposta de misericórdia, meu irmão. Quantas pessoas você conhece que estão andando em duras trevas, que estão andando em ansiedade de trevas, caminhando para o inferno? Quantas pessoas você conhece que muitas vezes estão olhando para os céus e veem os céus de bronze, estão amaldiçoando a própria vida, inclusive a Deus? Deus quer usar a sua vida a pregar esse evangelho a essas pessoas e a falar: um filho se nos deu. Esse Deus de graça, esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte que pode vencer
todo pecado e todas as trevas. Ele é o príncipe da paz e Ele quer dar um fim a toda guerra, Ele quer dar um fim a toda inimizade, Ele quer dar um fim a toda essa situação de pecado e condenação do inferno e levar a sua paz, a sua salvação a todas as nações, a todos os homens. Comece pregando na sua casa, pregue na sua vizinhança, pregue para as pessoas que você conhece. Fale desse maravilhoso conselheiro, desse Deus forte, desse Pai da eternidade, desse príncipe da paz. Porque esse reino não terá fim. É um reino de justiça, de perdão, de salvação, de misericórdia, até que venha paz sem fim, paz sem limite, paz, essa paz que ultrapassa todo entendimento. Paz aí é ausência de guerra, paz é reconciliação, paz é perdão, paz é saúde, paz é prosperidade, paz são relacionamentos reatados, famílias curadas, relacionamento com Deus. Esse que é o santuário, é o mesmo que produzirá essa paz. Que maravilha, meu irmão, esse texto, que coisa extraordinária, esse chamado de Deus para mim, para você, que você possa pregar o Evangelho, que Deus use a sua vida como instrumento de graça e de misericórdia, e que você seja esse instrumento de Deus para pregar o Evangelho às pessoas que estão ao seu lado, lhes dando esperança. Lhes dando esperança, não no dinheiro, não nos prazeres vazios, mas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus e ser esse instrumento maravilhoso da graça preciosa do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.